O que é o Quinto Império Pessoano? O Quinto Império é a ideia de um que surgiu em Portugal após a decadência do Império Marítimo Português. E, como podemos ver no slide, este dá ênfase no império que transcende o físico e o material, divergindo assim das ideias tradicionais como a conquista, a posse territorial que nós normalmente associamos ao conceito de um império. E, ao invés, foca-se no renascimento espiritual, em alcançar um novo estado de espírito. O Quinto Império também é a tentativa de criar uma nova identidade nacional e também é importante sabermos que na mensagem Portugal é o protagonista principal do Quinto Império e depois trá-lo para o mundo, basicamente, sim. No cantinho deste slide e também pelas fotos eu tentei criar mais ou menos uma imagem do que seria o Quinto Império, como é que poderíamos descrever este estado de espiritualidade. E também, ao longo do projeto, iremos perceber porquê da tentativa de criar uma nova identidade nacional, o objetivo, a mudança e, pronto, o propósito do Quinto Império em si. Para a Pessoa, o Quinto Império também estava intimamente ligado ao caráter do miticismo e da cultura portuguesa. Ele via o Quinto Império como uma conquista intelectual, linguística e cultural, centrada na poesia e no conhecimento. É importante destacar estes aspectos porque ao longo do projeto veremos que existe mais que uma versão do Quinto Império. No entanto, estas são as bases do Quinto Império Pessoano e é importante sabermos como estamos a estudar a obra Mensagem, que foi escrita por Fernando Pessoa. Os mensageiros. Para Pessoa, a arte e a poesia seriam as principais ferramentas para transmitir o conceito do Quinto Império para a nação portuguesa. Por isso, ele via os artistas, os intelectuais, como os mensageiros, as pessoas aptas de guiar a humanidade para uma nova consciência. A utilização do Quinto Império na obra Mensagem tem muito a ver com o contexto histórico por detrás do tempo em que a obra estava a ser escrita, pois a obra é publicada numa época de profunda crise para a nação portuguesa, após a Segunda Guerra Mundial e outros fatores adjacentes como a instabilidade política e social, decadência do Império Marítimo, baixo nível de vida. Também há outros fatores, apesar destes três serem se calhar os mais importantes e os que nos deveríamos relembrar quando respondemos no exame, eu diria, mas também existia a industrialização, a perda de prestígio de forças armadas, consolidação da operariado e de pequena burguesia, manifestações anarquistas, movimentos a favor do retorno da monarquia. O importante é saber que havia uma crise de identidade, incerteza, e era um período, vamos dizer, em geral era um período triste que se prolongava. E, consequentemente, o espírito da nação portuguesa, o espírito das pessoas, esmorecia cada vez mais, aos poucos. Eu também decidi pôr algumas palavras para nos ajudarem a descrever ou a visualizar mais ou menos o que é que os portugueses estavam a sentir, o estado de espírito em que estavam na altura. Dentro destas temos as palavras estagnados, apáticos, desambiciosos, que iremos reparar nestes temas ao enquanto lemos a mensagem, onde o sujeito poético tenta reverter este sentimento e até chegar a criticar. E sim. Dado então este contexto, o Quinto Império era onde Fernando Pessoa queria que os portugueses chegassem mentalmente. Era com o propósito de removê-los de um estado apático, triste, nevoeirento, para que pudessem ter as forças precisas para reverter este ciclo decadente, esta decadência que vinha desde o Império Marítimo, porque terminou, e para que pudessem voltar a ser ambiciosos, ver com clareza e, sobretudo, voltar a sonhar, voltar a ser aquela nação poderosa, forte. E foi assim que a pessoa teve então a ideia de criar esta obra tripartida, a Mensagem, onde relembra a nação das suas raízes e fundação, relembra também um momento épico alcançado e vai construindo com o propósito de exortar o sonho e então chegar ao Quinto Império, que é a parte final da obra. Também é importante conseguirmos localizar o Quinto Império na obra tripartida. O Quinto Império localiza-se na terceira e última parte da obra, que é o Encoberto. Vem após o momento épico, que é
o mar português, e representa o fim das energias, a morte, a decadência do Império Marítimo. No entanto, também contém a conjugação das tradições messiânicas, como o sebastianismo, o anúncio de forças latentes que irão reacender a chama, um novo ciclo anunciado, e isto é o Quinto Império. Em outras palavras, que vai haver mudança, que vai haver melhoria. E também só queria destacar que há uma grande interligação entre o sebastianismo e o Quinto Império, nesta última parte da obra. É muito importante entender os dois e a ligação deles. Eles são usados metaforicamente, pois nesta altura em que a obra foi escrita, as pessoas já não acreditavam que Dom Rei Sebastião realmente iria voltar. Mas, como disse previamente, o Quinto Império Pessoano é muito ligado ao miticismo e cultura portuguesa e por isso a referência do mito de Dom Sebastião. Eu diria que Dom Sebastião, ou sebastianismo, esse Messias, é o intermediário entre a nação e o Quinto Império. No entanto, não é uma pessoa, é só usado metaforicamente para representar a habilidade de conseguir voltar a sonhar, em outras palavras, e então alcançar um estado espiritual melhor, uma vida melhor para os portugueses. Agora vou passar à parte do Quinto Império de Padre António Vieira, que foi algo que a turma estudou nos anos anteriores, apesar de eu não ter estado cá, mas sim. O Padre António Vieira foi quem popularizou e desenvolveu a ideia do Quinto Império como missão portuguesa em seus sermões e escritos, especialmente na obra História do Futuro. Nesta obra, ele propôs que Portugal teria um papel messiânico e predestinado no mundo. O Quinto Império, nesta altura, também foi utilizado como um elemento de esperança para Portugal por Padre António Vieira. Para termos algum contexto histórico, Portugal ficou no domínio de Espanha em 1580, após a morte de Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir, e por ser muito novo e apenas ter 14 anos, não deixou herdeiros diretos. E então Espanha tomou posse do trono português durante 60 anos, até 1640, quando houve a restauração e o fim da União Ibérica, tendo Dom João IV como rei de Portugal. Mas neste tempo de independência mesma, Portugal enfrentava desafios internos e externos e incertezas, perca da identidade nacional, e então Padre António Vieira recorre ao uso do Quinto Império. Ele inspirou-se em fontes bíblicas, sugerindo que o Quinto Império seria um reino eterno, espiritual e justo, e que Portugal, como uma nação cristã, tinha uma missão divina de liderar a cristianização do mundo. Isso era o Quinto Império, ou as bases do Quinto Império de Padre António Vieira, que claramente divergem do Quinto Império Pessoano, pois é muito mais agarrado à religião. Ele era padre. Para finalizar, eu tentei fazer semelhanças e divergências do Quinto Império Pessoano e do Quinto Império de Padre António Vieira, porque podem pedir-nos para fazer uma comparação e ao ter estas semelhanças e divergências escritas separadamente é mais fácil criarmos argumentos quando tivermos a fazer o nosso exame final. Para começar, ambos conceberam o Quinto Império como uma missão grandiosa e espiritual de Portugal e ambos desenvolveram a ideia do Quinto Império de acordo com as suas próprias crenças e o contexto histórico da sua época. Ambos idealizaram um império que transcendia limitações materiais e territoriais. No entanto, Pessoa baseou-se mais em conceitos esotéricos, místicos, e enquanto Vieira estava mais ancorado na visão religiosa e cristã. Padre António Vieira fundamentava suas ideias principalmente da Bíblia, especialmente do livro de Daniel. Ele baseou-se mais na vertente religiosa do Quinto Império, logo, o Quinto Império representava uma missão de cristianizar o mundo, unificando a humanidade sobre o reino de Cristo. Por outro lado, é importante nós sabermos que a pessoa não tinha uma base religiosa tão explícita, centrando-se mais na espiritualidade ligada ao miticismo e à cultura. A pessoa via o Quinto Império não como uma expansão religiosa, mas como uma conquista intelectual, linguística e cultural, que eu já mencionei no início do projeto, centrada na cultura, na poesia e no conhecimento. Para ele, o Quinto Império era mais intimamente ligado ao caráter e ao miticismo da cultura portuguesa e servia metaforicamente para exortar a capacidade de sonhar. Outra semelhança foi que ambos concordavam que era o Quinto Império
Quinto, para Pessoa, os 4 impérios anteriores seriam o grego, o romano, o da cristandade e o da Europa. Mas, para Padre Vieira, os impérios anteriores seriam o babilónico, o persa, o grego e o romano. E assim conseguimos ver que, apesar dos dois concordarem que era o quinto, havia uma divergência. Para terminar, uma semelhança também é que os dois autores acreditavam na ideia do retorno de Dom Sebastião e era fundamental para os dois quando se tocava no Quinto Império. No entanto, Vieira via o retorno de Dom Sebastião como parte da missão de Portugal de liderar o mundo para o Quinto Império, enquanto que, devido à época, Pessoa interpretava o sebastianismo mais como uma metáfora para o ressurgimento espiritual de Portugal. E sim, colegas, esta é a minha apresentação. Espero ter ajudado a entender o Quinto Império melhor. É uma ideia complexa e é isso. Obrigada.